Opa, ludicandos, e aí? Bora lá para mais um vídeo? Solta a vinheta aí, DJ, porque o pai tá on. Vinheta soltada, agora a gente vai começar nosso vídeo e hoje eu vou falar sobre um personagem que você conhece, já viu em vários filmes aí, já viu em vários livros, enfim, já viu ele ali no meio do povo. Ele é muito bacana e é parecido comigo aqui, viu? Nosso querido Bobo da Corte. Já ouviu falar dele? Ah, já. O nosso querido Bobo da Corte, ele é um entusiasta, né? Foi o cara que lia pra corte. Ele era muito inteligente, de bobo ele não tinha absolutamente nada. Por quê? Se ele não tivesse o que contar, se ele não tivesse o que entreter, ele ia, ó, pra forca. Exato, ele ia pra forca. O bobinho da corte, ele tinha um papel aí de entreter as pessoas, de levar alegria e principalmente um dos primeiros caras aí que levou a literacia. Se não fosse por ele, nem eu estaria aqui hoje levando literacia pra você aí de casa. O Bobo da Corte é um cara especial, um cara magnífico, um cara espontâneo e muito, muito inteligente. Como eu disse, de bobo o cara não tem nada. Vale lembrar que nós teremos a contação de histórias no final, hein? Com a apresentação de um livro bacana no próximo vídeo. Pois bem, o nosso querido Bobo da Corte, ele fazia o que ali no reinado? Ele era um funcionário, como todos, né? Um cozinheiro, como conselheiro do rei, enfim. O rei, ele precisava se entreter. O Bobo da Corte, ele fazia o entretenimento para o rei particular, ele fazia o entretenimento para o rei quando a corte estava ali reunida, enfim. O Bobo da Corte entrava ali com as suas peripécias, com as suas roupas maravilhosas, com todo aquele apetrecho, com todo aquele rebolado, enfim, que você já conhece, que você já viu. Mas o Bobo da Corte tinha aí no seu quarto, né, que tinha um quarto bacana ali em vários reinados ali, o Bobo da Corte. E ele tinha uma biblioteca particular dele que ele lia bastante. Ele era muito inteligente. Novelas de cavalaria que sempre falam de reinados, enfim, ele aparece pouco no Bobo da Corte. Ele só é pouco citado. Shakespeare já citou o Bobo da Corte, né? Ali, quem já viu o filme de Shakespeare já viu ali uma alegoria do Bobo da Corte. Quem já viu filmes de contos de fada, tem o Bobo da Corte. Quem já viu... É mais filmes, na verdade, né? Mais aquela película que mostra o Bobo da Corte. Os livros mal falam dele, porém, ele muito fala dos livros. O Bobo da Corte, ele incitava as pessoas ao lúdico também, né? Como a gente falou no vídeo anterior, sobre o lúdico. E o Bobo da Corte, ele criava ali várias histórias para que as pessoas ficassem vidradas nele. E lógico, para que a cabecinha dele não fosse aí pra forca, ele não fosse decapitado, senão a cabeça dele com certeza era o maior instrumento dele de trabalho, porque o cara tinha que raciocinar muito, muito mesmo para poder criar o que ele criava, para que o rei se entretesse. Reinado, para quem não sabe, naquela época era o rei e a rainha, eles eram fúteis mesmo, porque era aquela dinastia, né? Enfim, né? Você era rei se o seu pai foi rei, se o seu avô foi rei, bisavô, tataravô e assim vai. Então você acabava herdando a coroinha na cabeça, né? E aí, logicamente, que tinha um príncipe, se você tivesse um filho, ele ia herdar, né? E assim, tinha que ter um filho, né? Se tivesse, nem é colocável aqui, porque tinha que ter um filho, tinha que ter um herdeiro para que a coroa fosse passada aí. E o rei, gente, na boa, depois que ele casava, ele ficava sentado ali no trono, fútil, não fazia nada, nem o exercício físico, era bem gordo, era bem rechonchudo e, era tedioso, porque o cara só mandava, né? Enfim, se
tinha um reinado que tinha tropas que lutavam com outros reinados, tal. O cara tinha que só dar ordem, ele não fazia nada. Então ele só ficava sentado ali dando ordem, porque o rei era o personagem aí que tinha que fazer isso, só ficar sentado mandando, mais nada. Vamos lá, né? Só ficar mandando sentado ali deve ser chato pra caramba. Então ele tinha que ter alguém que o entretesse. Logicamente que vinha o nosso querido bobo da corte, o querido bobo. Ele tinha que fazer alegria, fazer alegoria. E interessante, quando a gente fala de fazer alegria, a alegria daquela época era, ele contava muitos contos fantásticos aí, muitos contos dos irmãos Grimm, que a gente vai falar nos próximos vídeos aí, os originais contos de fada, né, que a gente fala, por exemplo, que a história da Chapeuzinho Vermelho, que você bem conhece, não tem, no conto original não tem vovozinha, não tem caçador, não tem nada de olha que olhos grandes você tem, que boca grande você tem, não tem nada disso. O lobo, né, ele é parça ali da Chapeuzinho Vermelho, eles são parças mesmo, são muito amiguinhos ali, e eles sempre tramam, armam armadilhas ferozes aí para que os seres humanos caíssem nelas. Então, ou seja, o legal do Bobo da Corte é que ele lia muita coisa, ele levava a alegria aí, de forma que o medo também fosse algo atrativo para as pessoas, porque a corte gostava de sentir medo. Por incrível que pareça, o medo trazia adrenalina para as pessoas. Olha que interessante, adrenalina. E essa adrenalina era o quê? Era o entretenimento da época, era algo que luxuoso aí, porque ninguém tinha internet que você está acessando, você está me vendo aqui agora pela internet, ninguém tinha TV, ninguém tinha canais, ninguém tinha, sabe, Netflix, não, ninguém tinha nada disso, não, pode esquecer. Ninguém tinha nenhuma assinatura de streaming, pelo contrário, a corte ia pro reinado, né, as festas aí da corte, né, a alta cúpula, pra se divertir com o bobo da corte quando era a hora do conto dele. E o cara lia pra caramba, como eu acabei de falar, ele lia muito e ele era muito inteligente. Porque ele tinha que se destacar usando alegoria, né? Que é aquelas roupas magníficas, aqueles chapéus mirabolantes, assim. Esse aqui meu ainda tá simpático, mas o dele era bem melhor do que esse aqui que eu tô aqui na minha cabeça agora. O dele era bem mais mirabolante, aquela fantasia luxuosa, aquela fantasia, sabe, de requinte, de, olha, encantável. O Bobo da Corte fazia suas piruetas, era bem magrinho, nada. O Bobo da Corte não era roliço, não. O roliço era o rei mesmo. E o cara fazia aí todo mundo dar risada e também tirava aí grandes suspiros da plateia quando ele começava a entrar nos contos fantásticos aí que eu acabei de falar. Eu acabei de citar um aí que era da Chapeuzinho Vermelho, né? Um dos, tem vários, gente. Tem vários que eu vou trazer aqui pra vocês darem uma olhada nesse cara. E o Bobo da Corte, ele foi aí um grandíssimo personagem que fez parte disso e muito mais para trazer aí o que nós conhecemos hoje. Quando uma história ela se torna livro, o livro, querendo ou não, ele é um documento, tá? Então a história já parou ali. Pode ter versões, tá? Mas versões de outros autores, pode ter várias versões, porém a história em si ela já foi contada no livro e aí ela já internizou no livro. Agora, quando a história ela é oral, ela é contada, vamos lá, com certeza você deve ter alguém na família aí, você deve ter um contador de histórias na família, né? Alguém que o tataravô contou, que o avô contou, o bisavô contou, enfim, foi contando e ficou uma história na família, uma história que aconteceu no bairro, uma história que aconteceu aí numa cidade, uma lenda, enfim. Isso nós chamamos de histórias orais. Essas histórias orais é que nem aquela brincadeira do telefone sem fio. Né? Você aumenta um ponto, mas você não destrói o conto. Então, você acaba inventando alguma coisa aí para apimentar do seu jeito a história, mas a raiz dela em si, né, o embrião da história nunca é mudado. Por quê? É algo oral, é uma coisa de família, de amigos, enfim, de uma comunidade. E aquelas histórias que são contadas em roda de fogueira, que é muito bacana. Agora, quando você pega um livro para ler, aí já é outra história. Literalmente é uma outra história. Por quê?
porque já é uma história já documentada, né? Algum autor escreveu, foi lá, modificou, criou, enfim, e eternizou ali no livro, tá? Bom, nosso assunto hoje foi o Bobo da Corte, um personagem aí bacana que eu quis trazer para vocês. Próximo vídeo a gente vai trazer outros assuntos. Você também pode se inscrever aqui no nosso canal, mandar aí a sua sugestão de assunto, mandar o livro que você gosta, que é bacana, que você quer que a gente leia aqui. Você que é dono de livraria, enfim, pode mandar o seu livro pra gente faz a divulgação do seu livro aqui. Muito legal isso também, a gente poder fazer essa troca. Fosse uma biblioteca online aqui no YouTube, tá? Então a gente vai lendo e vai mandando pra você aí, pra você sempre estar interagindo. É muito bacana. Esse canal é para isso, é feito por você. Você participa, você aí manda sugestões pra gente, a gente vai, com certeza, com muito carinho, acolher a sua sugestão. Então eu falei sobre o Bobo da Corte, esse cara magnífico, que de bobo não tem nada, muito inteligente, e que foi um grande aí particípio das histórias infantis, das histórias adultas, das histórias, inúmeras histórias que se tem hoje, tá bom? Agora vamos para a hora do conto. E hoje eu vou trazer para vocês um conto bacana aqui do nosso livrinho. Esse livrinho aqui, muito bacana mesmo. Para quem é fã de Harry Potter, aí eu trouxe para vocês os contos de Beedle Bardo da J.K. Rowling, né? Ou então em inglês da J.K. Rowling. Aí, ó, os contos de Beedle Bardo. Vou ler para vocês aí um conto bacana que aqui tem no livrinho. Vou ensinar para vocês aqui, muito bacana mesmo, legal. E vai ser a nossa querida Fonte da Sorte. Então eu vou ler para vocês aí, ó, a Fonte da Sorte. Vê se dá para ver aí, tá lá. A Fonte da Sorte, do livro dos contos de um Beedle Bardo. Vamos lá. No alto de um morro, em um jardim encantado, envolto por muros altos e protegido por poderosa magia, jorrava a Fonte da Sorte. Uma vez por ano, entre o nascer e o pôr do sol mais longo do ano, um único infeliz recebia a oportunidade de competir para chegar à fonte, banhar-se em suas águas e ter uma vida longa. Nesse dia, centenas de pessoas viajavam de todos os reinos para chegar ao jardim antes do alvorecer. Homens, mulheres, ricos e pobres, velhos, enfim, dotados ou não de poderes mágicos. Reuniam-se no escuro, cada qual na esperança de ser o escolhido para entrar no jardim. 3 bruxas, com seus problemas e preocupações, encontraram-se nas cercanias da multidão e encontraram umas às outras com tristezas, enquanto esperaram o sol nascer. A primeira, cujo nome era Asha, sofria de uma doença que nenhum curandeiro conseguia eliminar. Ela esperava que a fonte fizesse desaparecer os seus sintomas e lhe concedesse uma vida longa e feliz. A segunda, cujo nome era Ateda, tivera sua casa, seu ouro e sua varinha roubados por um bruxo malvado. Ela esperava que a fonte aliviasse a sua fraqueza e pobreza. A terceira, cujo nome era Aramata, fora abandonada por um homem a qual amava profundamente e acreditava que seu coração partido jamais se recuperaria. Esperava que a fonte aliviasse sua dor e saudade. Apiedando-se uma das outras, as 3 mulheres concordaram que, se lhes coubesse a chance, elas se uniriam e tentariam chegar à fonte juntas. O primeiro raio de sol rasgou o céu e uma fresta se abriu no muro. A multidão avançou, cada pessoa exigindo aos gritos a bênção da fonte. Plantas rastejantes do interior do jardim serpentearam pela massa ansiosa e se enrolaram na primeira bruxa, Asha. Ela agarrou o pulso da segunda bruxa, Ateda, que segurou com força as vestes da terceira bruxa, Amata. E Amata se enheredou
na armadura de um cavaleiro e triste figura que montava um cavalo esquelético. As plantas rastejantes puxaram as 3 bruxas pela fresta do muro, e o cavaleiro foi derrubado no seu guinete atrás delas. Os gritos furiosos da multidão desapontada se ergueram ao ar matinal e silenciaram quando os muros do jardim se fecharam mais uma vez. Asha e Atheda se zangaram com a Mata, que acidentalmente trouxera junto o cavaleiro. Apenas um pode se banhar na fonte. Já será bem difícil decidir qual de nós será, sem adicionar mais um. Ora, o cavaleiro azarado, como era conhecido nas terras além muros, observou que as mulheres eram bruxas, e não sendo ele dotado de magia, nem de grande perícia em torneios e duelos com espadas, nem de nada que o distinguisse como homem não mágico, ficou convencido de que não havia esperança de chegar à fonte antes das 3 mulheres. Anunciou, portanto, sua intenção de sair do jardim. Ao ouvir isso, a Mata se aborreceu também. Medroso! Ela o censurou. Desembanhe sua espada, cavaleiro, e nos ajude a atingir a nossa meta. E assim, as 3 bruxas e o infeliz cavaleiro se aventuraram pelo jardim encantado, onde ervas raras, frutos e flores cresciam em abundância à margem de caminhos ensolarados. Eles não encontraram obstáculos algum, até alcançar ali o sopé do muro onde se erguia a fonte. Ali, enrolado na base do morro, havia um monstruoso verme branco, inchado e cego. A aproximação do grupo, ele virou uma cara feia e mal cheirosa e proferiu as seguintes palavras: paguem-me a prova de suas dores. Olha lá as bruxas já caminhando, ó. As bruxas e o cavaleiro. Será que ele vai ter sorte no final? Vamos ver. Continuando. O cavaleiro azarado sacou a espada e tentou matar o bicho, mas a espada se partiu. Então Atheda atirou pedras no verme, enquanto Asha e a Mata experimentaram todos os feitiços que poderiam subjugá-lo ou hipnotizá-lo. Mas o poder de suas varinhas não foi mais eficaz do que a pedra da amiga ou a espada do cavaleiro. O verme não quis deixá-las em paz. E nem passar. O sol foi subindo, sempre mais alto no céu, e Asha, desesperada, começou a chorar. Então o enorme verme encostou o focinho no rosto dela e bebeu suas lágrimas. Saciando a sede, o verme deslizou para um lado e subiu para o outro buraco no chão. Exultantes com o sumiço do verme, as 3 bruxas e o cavaleiro começaram a subir o morro, certos de que chegariam à fonte no meio-dia. O meio caminho, a subida íngreme, porém, eles encontraram palavras gravadas no chão. Pague-me os frutos do seu árduo trabalho. O cavaleiro azarado apanhou sua única moeda e colocou-a na encosta reovada, mas ela rolou para longe e se perdeu. As 3 bruxas e o cavaleiro continuaram a subir, e, embora tivessem andado durante horas, não avançaram um único passo. O topo continuava distante e a inscrição permanecia no chão diante deles. Todos se sentiram desanimados quando viram o sol passar sobre suas cabeças e começar a declinar em direção ao longínquo horizonte. Mas Atheda andou mais rápido e, empenhando mais esforço do que os demais, estimulava-os a seguir seu exemplo, embora tampouco avançasse na subida do muro encantado. Coragem, amigos! Não fraquejem! Gritava ela, enxugando o suor do rosto. À medida que as gotas caíam cintilantes na terra, a inscrição que bloqueava o caminho desaparecia, e eles descobriram que podiam prosseguir. Encantados com a remoção do segundo obstáculo, correram para o alto o mais rápido que puderam, e até que enfim avistaram a fonte, refugindo cristalino no meio das árvores e flores. Antes de alcançá-la, no entanto, encontraram, barrando o seu caminho, um riacho que circundava o topo do morro. No fundo da água transparente havia uma pedra lisa com as seguintes palavras: paguem-me o tesouro do seu passado.
O cavaleiro azarado tentou atrasar o curso d'água, flutuando sob seu escudo, mas afundou. As 3 bruxas o tiraram de dentro do riacho e tentaram saltar por cima da água, mas o riacho não as deixou atravessar, e todo o tempo o sol ia baixando pelo céu. Eles começaram então a refletir sobre o significado da mensagem na pedra. A Mata foi a primeira a compreendê-la. Apanhou na varinha, pegou na mente todas as lembranças dos momentos felizes que passara com seu amor desaparecido e deixou-a cair na correnteza. Ela apagou tudo. E as levou para longe, deixando aparecer pedras planas, e finalmente as 3 bruxas e o cavaleiro puderam atravessar em direção ao topo do morro. A fonte refugiu diante dos 4, emoldurada, pedras, ervas e flores mais raras e mais belas que jamais tinham visto. O céu coloriu-se de vermelho e chegou a hora de decidir qual deles iria se banhar. Antes, porém, que chegassem a uma conclusão, a Francina Asha tombou no chão. Exausta com o esforço da subida, estava à beira da morte. Seus 3 amigos a teriam carregado até a fonte, mas Asha, em agonia mortal, lhes pediu que não a tocassem. Então a Teda se apressou a colher as ervas que julgou mais úteis. Misturou-as na cabeça de água do cavaleiro azarado e a levou a porção à boca de Asha. A fonte aí, ó. Olha a fonte. Na mesma hora, Asha conseguiu se pôr de pé. Além disso, todos os sintomas de sua terrível enfermidade tinham desaparecido. "Estou curada!" exclamou ela. "Não preciso da fonte. Deixem a Teda se banhar." A Teda, porém, estava ocupada colhendo mais ervas em seu avental. "Se fui capaz de curar essa doença, posso ganhar muito ouro. Deixem a Mata se banhar." O cavaleiro azarado se inclinou e, com um gesto, indicou a fonte à Mata, mas ela sacudiu a cabeça. O riacho tinha levado todos os seus desapontamentos de amor. E ela percebia que agora que o antigo amado fora insensível e infiel, e que era uma grande felicidade ter se livrado dele. "Bom cavaleiro, o senhor deve se banhar, em recompensa por toda a sua nobreza", disse ela ao cavaleiro azarado. Acho que ele vai ter sorte, hein? Então, ele avançou a armadura, tinindo aos últimos raios de sol poente, e se banhou na fonte da sorte. Admirado por ter sido escolhido entre centenas de outros e atordoado com a sua inacreditável fortuna. Quando o sol se pôs no horizonte, o cavaleiro azarado se ergueu das águas, sentindo-se glorioso com seu triunfo, e se atirou, ainda vestindo a armadura enferrujada, aos pés de Amata, a mulher mais bondosa e bela que já contemplara. Alvoroçado com o sucesso, pediu sua mão e seu coração, e Amata, não menos feliz, percebeu que encontrara um homem que merecia os 2. As 3 bruxas e o cavaleiro desceram o morro juntos, de braços dados, e os 4 levaram vidas longas e venturosas, sem jamais saber nem suspeitar que as águas da fonte não possuíam encanto algum. Tá vendo aí? Moral da história, né? Cada um conseguiu resolver os seus problemas de forma genuína e única ali, se encontrando ali e acabando cada qual se ajudando, na verdade. Cada qual se ajudou. Muito bacana. Tá aqui os contos de Beedle Bardo. Conforme os vídeos aí eu vou lendo mais. Se vocês pedirem eu vou lendo mais, tá bom? A gente vai lendo aí mais e mais. Eu também vou começar a ler esse daqui, ó. O pessoal pediu muito. É os 365... Olha lá, dias de historinhas bíblicas, ó, muito bacana também, muito bonitinho. Olha lá, é uma historinha bíblica para cada dia, né, que você pode ler. Né, e eu vou começar a ler aqui também as historinhas aí de forma aleatória, mas são muito bonitinhas e eu vou ler para vocês também. Mande sua sugestão, participe, compartilhe, claro, ative o sininho, né, como todo youtuber fala também, tô na mesma, tem que falar também, porque senão vocês não conseguem me ver, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Errou! Então, forte abraço e até a próxima.